Senhor e Mestre Jesus, amigo incondicional das nossas vidas, estamos novamente diante de Ti para o nosso ministério evangélico. Espíritos sequiosos de luz, encontramos-nos ante a Tua misericórdia para rogar a proteção de que necessitamos, iluminando-nos e marchando com segurança na diretriz que Tu nos apresentas no Evangelho Libertador. Permite que nesta noite possamos consolidar as nossas disposições íntimas para o bem e abrir-nos à inexorável força do amor, para que o amor divino nos penetre, beneficiando-nos de tal forma que ao sairmos sejamos pessoas realmente renovadas. Contando com a Tua proteção e misericórdia, exoramos a proteção de Maria Santíssima e dos Espíritos Nobres, a fim de que a nossa reunião transcorra em paz. Que o Senhor seja conosco e nos abençoe. Já há alguns anos, vem sendo apresentado no Teatro Municipal de São Paulo um festival de músicas mediúnicas, objetivando divulgar esta área do movimento espírita que vem fortalecer as nossas convicções doutrinárias através de uma das melhores técnicas de comunicação, que é a ciência e a arte da música, do teatro e etc. Então teremos aqui em Salvador a primeira experiência em 2 noites consecutivas, 27 e 28 do corrente mês. Mas além desta finalidade, que é muito positiva, há uma finalidade consequente, que é angariar-se fundos para a construção do Teatro Espírita Leopoldo Machado. Leopoldo Machado é um dos vultos imortais do movimento espírita e da nossa doutrina no Brasil. Baiano, Leopoldo Machado revelou-se um dos mais extraordinários polemistas das décadas passadas, quando nos dias heróicos ele saía a pregar a doutrina e a enfrentar a intolerância religiosa, debatendo pela palavra, pelo jornal, através de livros notáveis, com aqueles que se faziam naturalmente inimigos da ideia que ignoravam. Leopoldo Machado foi também dos primeiros a escrever peças para o teatro espírita. Foi um dos renovadores do movimento de jovens. Pode-se mesmo dizer que foi um dos pioneiros. Embora o movimento fosse anterior a ele deu vida ao movimento das juventudes espíritas do Brasil. E mais do que isso, teve a coragem de, numa época em que o mediunismo campeava desenfreado, ele lançar em todo o território nacional um trabalho denominado Espiritismo para Vivos. Vivos grifados. Porque as pessoas se compraziam em manter mediunismo com os mortos. O pior é que o grande número de mortos na consciência, apesar de desencarnados, não eram dotados do conhecimento libertador, capazes de orientar aqueles que se reuniam subrepticiamente ou às ocultas, em casas particulares, temendo o preconceito ou ludibriando-se a si mesmos. Leopoldo Machado lançou o excelente movimento espírita para vivos. Conferências, teatro, debates, jograis, movimentos jovens. E este homem admirável sensibilizou o Brasil e foi um dos maiores divulgadores da nossa doutrina. É muito justo que a Bahia, que é sempre ingrata para com seus filhos, já assinalava Rui Barbosa há muitos anos, e ainda hoje isso se comenta, que nós venhamos a erguer um teatro, uma sede, para o Teatro Espírita Leopoldo Machado, pioneiro do Teatro Espírita. E uma das melhores maneiras é participarmos deste encontro que se dará no Teatro Castro Alves, nos dias 28 e 29, 27 e 28, através de um show de músicas mediúnicas.
em que o teatro estará presente através dos que estarão representando as músicas. Nós vimos aqui na terça-feira uma canção mediúnica apresentada pelo Plínio de excelente qualidade, tanto na letra quanto na música. E merece ressaltar que a nossa cidade tem admiráveis compositores mediúnicos, ou médiuns compositores. Eu ainda me recordo que esta efervescência mediúnica teve início com a senhora Maiave Valença, há mais de um decênio atrás. Senhora abnegada, verdadeira mãe da caridade, esposa dedicada, cristã excelente, trabalhando na casa de Eugênia que ela fundou, aqui perto em Cotos. Às vezes ela estava movimentando-se nos deveres da caridade e ouvia psiquicamente a voz de uma religiosa cantarolando músicas que ela memorizava e anotava a letra nos breves intervalos do seu grande afã. Maiave iniciou em Salvador, pode-se dizer, esse desabrochar de outras faculdades. Agora um grande número de médiuns está colaborando nesse setor, também preconizado por Allan Kardec. Diz ele textualmente: da mesma forma que houve a arte pagã e a arte cristã, chegará o momento da arte espírita, e já a seu tempo comunicavam-se Chopin e outros espíritos, trazendo admiráveis melodias para aqueles que desejavam oferecer uma boa contribuição cultural. Na pintura, no teatro, na xilografura, vários médiuns artistas apresentaram-se com verdadeiro êxito. Hoje há uma revivescência e é muito válido que demos todo o apoio, porque é a maneira de divulgarmos a doutrina em outras camadas, em outros segmentos da sociedade, e também nos beneficiarmos da beleza, participarmos da vida cultural e artística, termos na mensagem do mundo espiritual esses cromos, seja na música, na pintura, no teatro, na escultura, porque há uma excelente médium no Recife, a senhora de Batista Campos, que vem realizando um trabalho notável na escultura, na pintura, em painéis e murais, uma senhora que jamais conseguiu dar uma linha reta com uma régua. Dona Iraci Campos é igualmente um desses modelos mediúnicos que inesperadamente surgiu e que já está com um acervo muito bom na sua residência no bairro da Boa Viagem. É chegada a hora em que o mundo espiritual atua em todas as áreas, para que já não possa haver mais o silêncio constrangedor a respeito da verdade. Desejamos parabenizar os nossos irmãos do Teatro Espírita Leopoldo Machado, e quem desejar de já os seus ingressos, terminada a reunião, procura aqui o Bernardo e a equipe que está aqui conosco, porque as lotações serão esgotadas facilmente. Imagine, se cada um de nós comprar um, já esgotamos metade do Teatro Castro Alves. E como a gente não vai mesmo sozinho, tem que levar alguém, pelo menos obsessores. Então, vamos comprar. Até poderíamos assumir, aqueles que têm facilidades, colaborar levando 3, 5, pagando adiantado naturalmente. Porque com a inflação a gente fica desmemoriado, principalmente nos débitos. Mas vamos testar armas com os nossos irmãos. E hoje temos mais um lançamento. Eu falei tanto do teatro que nem sei o que eu vou falar do lançamento. Mas aí está o Dia das Mães. E nós estamos fazendo o lançamento do mais recente livro mediúnico por nós psicografados. Trata-se de Filho de Deus. É o último livro, ou melhor, o mais recente livro publicado, de autoria do espírito Joana de Ângeles. Este livro é o enfant gâté, imaginem, melhorei o teatro, que eu botei francês. É o enfant gâté da nossa casa, que tivemos a coragem de fazer uma obra de grande qualidade na apresentação, porque o conteúdo é excelente, para brindarmos às mães. Nós fizemos o lançamento nacional no IMB, no dia 18, e guardamos para fazer o lançamento estadual aqui hoje, porque iremos fazer o lançamento amanhã no Rio, num dos lugares mais tempestuosos da memória brasileira.
Amanhã estaremos proferindo uma conferência na sede da polícia do DOI-CODE, de trágica memória, durante 20 anos da chamada Revolução. Ali se extorquiram confissões pelos métodos bárbaros da Idade Média. Ali desapareceram centenas de pessoas que tiveram a sua vida física afanada. Mas como nada está predestinado ao mal, felizmente, há um ano, foi dirigir àquela corporação um coronel que é militante da doutrina espírita. E a sua primeira ideia foi queimar a psicosfera pestilenta daquele ambiente. Começou a fazer o culto evangélico. Convidou-nos para proferir uma conferência, reunindo a tropa, os detetives e aqueles que colaboraram tanto nesse karma amargo do desrespeito aos direitos humanos. E então nós aceitamos. E amanhã ele pretende reunir 4.000 pessoas, entre os militares, os detetives e convidados. A conferência terá lugar no pátio interno. Ele conseguiu da municipalidade que ela seja irradiada por todo o bairro do Estácio de Sá, para onde for a voz, levando a mensagem da doutrina, mudar a psicosfera trágica daquele ambiente. E nós vamos lançar ali Filho de Deus. Esse livro ditado por Joana de Ângeles tem uma história, para mim em particular, muito comovente, porque ela escreveu e disse que era dirigido à minha pessoa, na humanização de cada um de nós. Eu estava retornando no mês de fevereiro do ano passado de Miami, quando peguei um resfriado muito forte na cidade de Orlando. E viajei à cidade do México, já com uma disposição febril muito acentuada, mas como eu tinha 5 conferências no México, dei prosseguimento à jornada. A cidade do México fica a quase 2.000 metros de altura acima do nível do mar. Eu já tinha uma problemática coronária e não me recordei, porque nas vezes em que eu estive lá passei muito mal. Demorei alguns dias para me adaptar, e como eu sou do clube dos afogadinhos, eu vou andando depressa e isso me fazia mal e eu não me dava conta. Ao saltar no aeroporto, eu já comecei a sentir a disfunção cardíaca. Fui piorando enquanto atravessava a alfândega e não me dava conta da razão desse mal-estar. Acreditei que fosse da gripe, porque eu tenho uma bronquite e a coisa foi complicando. Mas estava no ar um vírus, resultado do terremoto, das demolições, que deixaram uma camada de pó na atmosfera da cidade. E logo ao saltar, estando já gripado e febril, eu me contaminei do vírus. Do aeroporto ao hotel, eu peguei uma febre de 40 graus. E naturalmente passei pelos apuros de um estado deste. Estando sozinho, apesar da presença dos amigos, recolhi meu leito e fiquei meio desacordado, meio inconsciente, durante o resto do dia, até a hora da conferência. Fui proferir a conferência. Como nós temos um amigo ali que já me tinha assistido ao coração, cardiologista, o Dr. Castelhanos, ele me vendo muito pálido e muito ofegante, prontificou-se a me ajudar e veio passar a noite comigo no hotel, porque eu estava muito mal, a me dar medicamento de hora em hora e a tirar a febre com medo de uma convulsão. No dia seguinte, pela manhã, quando ele foi trabalhar, eu ainda estava meio desacordado, meio fora do corpo, e deitado, arriado, quando me apareceu Joana de Ângeles. Ela me apareceu e me perguntou assim, no estilo eminentemente de abadesa: que fazes? Eu digo, não é possível que ela não saiba o que é que eu faço. Estou aqui morrendo e ela me pergunta o que é que eu estou fazendo. Eu disse, minha irmã, aí eu piorei mais, para ela ficar com pena. Eu disse, minha irmã, eu estou muito mal. Estou com febre alta, estou tomando um antibiótico que me faz mal, mas é o único jeito, porque eu estou com uma problemática respiratória, a problemática coronária, e peguei esse vírus ainda não identificado, não há um específico. E ela me disse, levanta-te da preguiça e vamos trabalhar. Enquanto tu agasalhas a indolência numa febrícola 40, outros estão sofrendo e necessitamos de dar-lhes uma mensagem de coragem. Lembra-te, tu és filho de Deus. E aí ela começou a falar. Quando Joana fala, a gente cala. Porque ela falou tão bem que eu me esqueci da febre, me esqueci da doença, que estava em jejum, que não havia comido na véspera. E ela me disse no mínimo isso: tu és filho de Deus.
Porque te entregas à doença, à febre, à dor. Recorda-te que tu és herdeiro do universo. Eu que não sou herdeiro de nada, coitado, sou órfão de pai e mãe. Meu pai deixou para mim 2 gravatas. Imagina que hoje não usa mais. Quando ela disse que eu era herdeiro do universo, eu balancei a cabeça, mas meu Deus, eu não sabia que eu era tão rico. Aí eu fiquei tão contente e triste. Contente de ser herdeiro do universo. E triste que se eu morresse, perdia tudo, logo na hora que eu era herdeiro. E ela começou a falar: meu filho, tu tens o sol brilhando, levanta-te, reanima-te, desce, toma um café e vem, nós vamos escrever. E foi num estado desse que eu me sentei, um móvel, e comprei papel, e ela, pela manhã, ela escreveu este livro, de 20 capítulos, 20 pequenos capítulos, que é uma mensagem, cada mensagem, nós falando a Deus, tu e a vida, tu e o próximo, tu e o universo, tu e o cosmo. Noutra, Deus e tu, Deus e a esperança. É um jogo. Mas quando eu voltava ao normal que lia, com a febre, quando eu voltava ao normal que lia, eu me comovia até as lágrimas. E no dia seguinte, portanto, terceiro dia que eu estava no México, ela compôs 2 pequenos poemas em versos brancos. Um deles, ela intitulou Deus te ama. É de uma dor. Eu não vou ler, porque senão, não é? Já fui. E o primeiro, ela, além do prefácio, um recanto seguro. Porque às vezes assim, eu não tenho nada na terra. Todos nós temos um recanto seguro. E ela descreve esse recanto seguro. Toda a maior tentação para ler, mas eu vou resistir. Então, é um livro-poema. Nós pedimos ao nosso artista, José Luiz Sequeleiro, que é um excelente artista, para que ele fizesse um livro com apresentação medieval. Porque quando ela me apareceu, ela me trouxe um livro com iluminúrias medievais. E eu descrevi para ele, e ele fez para a máquina a iluminúria. Deu um trabalho. Para os irmãos terem ideia, o livro deveria ficar pronto em agosto do ano passado. Ficou pronto em abril deste ano. Porque o nosso impressor teve que comprar uma outra máquina especial para o jogo de cores. O livro é todo pintado em papel couché, é todo pintado com filtros especiais. E a paisagem é a paisagem de um recanto bucólico de Teresópolis, que ele fotografou para servir de ponto. Mas queremos dizer que tanto é lindo o conteúdo, quanto é lindo o livro. Então nós guardamos para o presente do Dia das Mães. Mais barato do que uma caixa de sabonete francês. Porque se for sabonete Dorli ou Eucalol, eu acho até que não existe mais. Mas existe aí um vale quanto pesa. Compre 3 e leve 9. Daí este compre 9 e leve 1. Eu não vou dizer o preço para não assustar, porque nós estamos naquela mentalidade dos velhos preços. Mas nós temos, realmente é um lindo presente. Quem o deseja ou não o deseja, vai sair também do círculo daqui a 1 ano. Tanto é bom comprar agora. Aí está, Filho de Deus. Quem não puder comprar, me fale que eu darei. Faço questão. Até a pessoa diz: olha, eu não posso. Desse eu estou. Mas estamos às vésperas do Dia das Mães. E eu vou dedicar a reunião desta noite a uma tia-mãe da Mansão do Caminho. Eu me desejo referir a Carmen Prazeres, uma jovem tia que há muitos anos atrás renunciou às comodidades da sua vida para ir residir na Mansão do Caminho, tomando conta de crianças, filhas de outras mães. Ainda me recordo de como lhe falei. Frequentadora de nossa casa fazia muitos anos, Carmen Prazeres me chamava a atenção pela sua postura, pela sua forma nobre de vida, pela sua abnegação. Professora de datilografia, ela recebia trabalhos especiais por ser uma excelente datilógrafa,
a fim de manter uma vida honrada. Frequentava nossa casa com verdadeiro devotamento. E um dia após uma reunião em que ela se comoveu muito em nossa palestra, eu saí daqui e ela estava à porta da outra casa, quando eu a olhei demoradamente e vi um espírito amigo ao lado. Então ele disse: Carmen, está ao seu lado um espírito que ele é muito querido. Ele me dá o nome, diz-me chamar-se fulano de tal. E não sei porquê, eu desejaria convidar você para morar conosco na mansão do caminho. Você gostaria? Ela ficou muito corada, ficou acanhada e disse: mas é assim tão inusitado. Eu disse: você nasceu para ser mãe dos filhos da carne alheia. Não há pressa, mas eu tenho certeza de que você vai desencarnar na mansão do caminho. Então venha trabalhar conosco. Joana deseja que aqueles que são seus filhos estejamos juntos e edifiquemos um mundo melhor. Ela saiu, foi meditar, foi organizar a sua vida com a família, e daí a 15 dias, um mês, ela disse: eu estou disposta a morar na mansão do caminho. Ele então lhe disse: quando nós nos vamos dedicar à mansão do caminho, só tem uma porta de entrada, não tem uma de saída. A pessoa pode sair naturalmente, porque não firma nenhum contrato, mas quando eu adoto crianças para a pessoa cuidar, e a pessoa depois arranja um motivo para sair, porque fracassou, embora arranje desculpa que a culpa é dos outros, aquelas crianças que vão ficar órfãs por segunda vez serão lançadas na economia do desertor. Pense bem, porque lá só tem porta de entrada. Ela sorriu e me disse: eu sou uma mulher que, ao me decidir por uma coisa, é para sempre. E foi assim que Carmen Prazeres foi morar conosco. Tomou conta de uma casa, assumiu a direção da escola de datilografia, tornou-se a nossa intermediária entre a administração geral e a escola Allan Kardec, sendo ela a nossa ponte, e tem nos dado o melhor dos seus melhores esforços. Nos últimos meses, encontrando-se enferma, tem dado uma lição de coragem e de fé espírita. E hoje, às vésperas do Dia das Mães, eu desejo homenagear em Carmen Prazeres todas as mães adotivas, as mães da Mansão do Caminho, todas as mulheres que desejaram ser mães e, não tendo um filho da própria carne, adotaram aqueles que não encontraram nenhuma carne para chorar por eles. Que Carmen receba as nossas vibrações e que o Senhor da vida derrame sobre ela as suas bênçãos, de muito bom ânimo, de muito reconforto e de muita paz. A cena era o Calvário. Ali estavam desafiadoras 3 cruzes. O mês de Nissan, abril, ainda trazia os revérberos do sol poente, adornado de lufadas quentes, do vento que soprava do vale de Canaã. A montanha Gólgota, que em hebraico quer dizer caveira, a 15 metros acima do nível da cidade e a menos de 500 metros distante da Porta das Ovelhas em Jerusalém, estava encimada pelas 3 cruzes. E a noite tombou na hora 15ª, apesar de ser o sol das 3 horas. Uma estranha nuvem cobriu o leque de plumas douradas do sol ardente, como a participar da tragédia que se delineava e se vinha de consumar naquela sexta-feira triste, marcada pelo sofrimento e pela desídia.
Na cruz do meio, um homem de 1,75 m, magro, a cabeleira abundante e desnatrada, colada à testa empapada de suor, uma coroa de espinhos ridícula, como se for a coroa dos reis. Sangrava-lhe a cabeça dorida, que escorria em bagas pesadas a se condensarem, injetando na corrente sanguínea o bacilo morbífico da enfermidade que lhe vergastaria o corpo dentro de alguns minutos. O tétano corria-lhe pelas veias, pelas artérias, e ele sentia na posição crucial o mal-estar da asfixia que mata os crucificados. Aos pés das cruzes, os soldados jogando sortes, como havia previsto Elias, disputando as roupas daquele homem cuja nudez estava recoberta por uma toalha que lhe fora amarrada nas partes pudentes. Do lado, a cruz de salteador, que era conhecido da multidão como sendo uma personagem curiosa. No seu lado direito estava Dimas, que era um homem jovem, de 30 anos, a cabeça leonina e basta, os olhos negros e amendoados, a testa larga e a pele tostada do sol. E do lado esquerdo, Gestas, que blasfemava daquele semblante feminino e vulgar. E aos pés das cruzes, as mulheres. Os amigos haviam desertado, porque as mulheres têm a fibra do amor e da fidelidade maternal. Estavam ali pontificando em nome do amor e da gratidão e choravam suavemente. Acolitada por uma outra mulher, venerando a criatura coberta por um manto pesado, fitava em amargura a cruz do meio. Fitava-o e deixava que o pranto vertesse em abundância. Ao seu lado, uma mulher de peregrina beleza, estigmatizada pelo vírus da prostituição. E ainda ao seu lado, um rapaz, jovem sonhador, louro como a espiga de ouro, contemplando aquela cena entre ternura e devotamento ímpar. Mas um pouco afastada, uma mulher de 50 anos, embuçada e triste, soluçava baixinho, quando de repente, no silêncio natural que se fez pelo pavor, aquele homem da direita crucificado, também crucificado, ergueu a voz e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. A cabeça ensanguentada do homem do meio meneou. Ele mexeu-a e no olhar lânguido respondeu: em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Não disse quando. O homem pareceu sorrir. A mulher afastada aproximou-se e abraçou a cruz, cravando naquele homem seus olhos lacrimejantes. O legionário empurrou-a. Ela titubeou e tombou. Então Maria, a de Nazaré, acercou-se dela e perguntou-lhe: é teu filho? Aquele homem é teu filho? E ela procurou recordar na tela da imaginação onde escutara aquela voz. A memória nossa é um caleidoscópio. O voo das recordações nos leva numa viagem através do tempo e do espaço. Ela meneou a cabeça e, pelo manto que cobria a face daquela mulher, ela recordou-se de uma tarde longínqua, fazia mais de 20 anos, quando escutara aquela voz
e vira no crepúsculo semelhante, mas de alegria, aquele rosto desenhado no claro escuro do entardecer. E muito emocionada ela respondeu: sim, ele é meu filho. É meu filho Dimas. É meu filho. E a mulher lhe disse: se esse é teu filho, aquele do meio é meu filho. E se o meu filho diz ao teu filho que ele entrará no paraíso, crê, porque meu filho nunca mentiu. E o teu filho terá a oportunidade de entrar também no paraíso. A mulher fechou os olhos e deixou-se abraçar por aquela mãe também, estigmatizada pela dor do filho na cruz. E a imaginação recuou no tempo, e ela se recordou que morava em Nazaré. Nazaré, que fica na descida da Judéia na direção da Galileia, era a cidade tradicional dos profetas. Ali, contemplando o vale do Esdraelon, Nazaré é uma cidade famosa, principalmente pela fonte generosa que jorra em abundância até hoje, a mesma água que Jesus bebeu. Ela se lembrava que ao cair de uma tarde, saíra com o cântaro ao ombro para ir ao poço buscar a linfa, como faziam todas as mulheres da cercania. O poço era o lugar agradável dos diálogos, das notícias femininas, do encontro de corações. Ela se acercava da fonte quando ouviu alguém dizer: pois é, como afirmo, ele é um ladrão, e a sua mãe é a mãe de um ladrão. A voz acusadora continuava a dizer: ele é ladrão, e ela é a mãe de um ladrão. Ela parou. Não saberia dizer por que se assustou. Estumou o passo. E a mulher acusando dizia: é como te digo, Miriam, Dimas é ladrão. E a mãe dele sabe. E sabendo, ela é cúmplice. Porque deveria punir aquele menino rebelde ingrato, que já de cedo se entrega à rapina. E que lhe disse: foi meu filho João. Como tu sabes, João não mente nunca. Meu filho Iocanã é bem-aventurado. E ele me disse ainda ontem: mamãe, Dimas roubou-me a funda. E quando meu filho diz, eu tenho certeza que é a verdade. A mulher se deteve, e ouvindo falar o nome Dimas, ela começou a sofrer por antecipação a tragédia. Afinal, seu Dimas era um menino de 9 anos, a cabeleira encaracolada e negra, aquela tez morena e trigueira. Era jovial, era aguerrido e extrovertido. Várias vezes alguma coisa lhe sobressaltara o coração de mãe viúva, e ela, segurando as mãos do filho, dissera-lhe: Dimas, nunca intentes praticar o mal. Tu sabes que a lei é rigorosa. Mamãe, mas eu sou bom, redarguia o filho sorrindo. Ela não podia resistir àquele olhar trigueiro do filho terno e carinhoso. Ele a cobria de beijos, e ela sempre cedia. Agora se confirmava os augúrios do seu coração de mãe. Mas afinal, que culpa teria ela? Se Dimas era um ladrão, ela não sabia. Jamais o surpreendera numa atitude indigna. Não havia evidência senão a voz daquela mulher acusadora, aquela mulher terrível. Ela continuava a ouvir dali detrás do sicômoro a acusação daquela voz que gritava: Dimas é ladrão, e a mãe é a responsável porque ela é a mãe de um ladrão. Oh, Isabel, revidava outra: por que acusar a mãe? Dimas é criança e brinca com nossos filhos. Pois eu te direi, se João está acusando Dimas de furtar, meu Yahshua, meu Jesus,
Costuma me dizer, minha mãe, eu sou o semeador da esperança. Meu pai, que está nos céus, mandou que eu viesse à terra para amar. E para amar aqueles que são infelizes e deserdados. Não merecem censura nem reproche aqueles que tombam e caem, porque eles não sabem o que estou fazendo. Dia virá, mamãe, em que o lobo beberá no mesmo regato ao lado do cordeiro. Quero dizer, o bandido ao lado da sua vítima, e eles se darão as mãos. E Jesus, Isabel, meu filho, que é primo do teu filho, há de perdoar e amar a Dimas, que é um menino brincalhão e talvez não haja feito isso por mal. Tamar, quando escutou aquela doce voz defendendo Dimas, cerrou os olhos e guardou na acústica da alma aquela ternura, aquela melodia, e nunca mais se esqueceu da palavra Yahshua, que em aramaico quer dizer Jesus, o Emmanuel, aquele que traz a paz. Paz do Senhor contigo. Ela guardou mais um punhal, se lhe cravou na alma, porque Dimas era um ladrão. As mulheres do poço ouviram e, envergonhada, ela ocultou-se, até que a noite caiu e as mulheres se foram, e somente quando a lua prateada derramou sua cortina argêntea sobre a terra, é que ela desceu triste ao poço e recolheu a água, demandando o lar. Lá estava Dimas, chegara correndo e disse à mamãe: eis aqui um denário, uma moeda de prata. Ela esbofeteou: onde a roubaste? Mamãe, eu não na roubei. Sim, tu roubaste. Quem daria a uma criança uma moeda de prata? Mamãe, eu fiz um favor. A senhora pergunte a Eliakim ben Zadok. Ele é o ourives. Mandou-me entregar uma encomenda e deu-me a moeda. Ela o abraçou com ternura. Perdoa-me, meu filho. Havia no rosto de Dimas tanta inocência e jovialidade. Mamãe hoje está muito atormentada. Beijou, como se a sua carícia pudesse impedir de que ele viesse a pecar outra vez. E nunca mais Tamar teve paz. Toda vez que Dimas chegava trazendo algo, ela perguntava: onde roubaste? De quem furtaste? Mamãe, perdoa-me, meu filho. Ele se tornara um homem, fizera-se um caravaneiro e amava uma jovem que era tão bela quanto as tâmaras maduras na época da primavera. Chamava-se Esther. Esther era jovial e cândida, vinha da árvore de Davi, da melhor tradição de Israel. Dimas era mais velho do que era 10 anos, e haviam contratado bodas desde quando ele era apenas um fedelho. Os pais de Esther com Tamar negociaram o matrimônio dela com Dimas. Ele retornava das viagens que fazia à Mesopotâmia e ao Egito, que fazia Tiro e Sidom, trazendo especiarias e joias e tecidos e perfumes, que ela agasalhava, mas quando lhe pegava as mãos calosas, recordava-se da voz acusadora de Isabel: ele é um ladrão. E muitas vezes recusava-se a pegar daquelas coisas, dizendo-lhe: queimam-me as mãos, eu não as quero. Mamãe, veja a face bronzeada, meus bíceps dilatados, meu tórax de lutador. Sou honrado, mamãe. Atravesso o deserto numa e noutra direção, para que nunca nos falte o agasalho nem o pão. E dia virá em que no monte de Sião, de frente ao templo de Salomão, erguerei uma mansão para a sua velhice, e ao lado da sua casa erguerei a minha, para que seus lábios emurchecidos beijem os cabelos encaracolados dos meus filhos, seus netos, minha mãe. Tamar segurava aquele filho a quem amava, e nas noites estreladas, quando se sentava ali no vale, olhando, todo empilho salpicado de lanternas mágicas, Dimas cantava as velhas canções
das caravanas do deserto, quando pernoitavam nos oásis. E ela de orgulho entumecia o peito e recordava do marido no seio de Abraão. Meu filho, minha mãe. Um dia Tamar caminhava em casa, sobre tapetes e esteiras, como era de hábito. E a sandália nova que o filho lhe trouxera da Babilônia prendeu-se numa frincha de tábua. Ela titubeou e estava por cair. Dimas correu, colocou-lhe as mãos em coxa e disse: pisa nelas, minha mãe. Tamar ficou enternecida, para que a aspereza do chão não magoe a delicadeza dos teus pés. Tamar passou-lhe a mão na cabeça máscula e lhe respondeu: meu filho, tu me honras mais do que os filhos da tradição da Bíblia. Tu mereces, rainha do meu lar. Então Tamar, pela primeira vez, teve ciúme de Ester, a jovem que arrebatara o coração do filho. E ele, adivinhando, lhe disse: nenhuma mulher, na terra ou no seio de Abraão, me galvanizará a alma mais do que a tua ternura de mãe. Há sempre amores e amores, sendo que o amor de mãe é a orquestração de universo em festa, e o amor de esposa é a canção que a orquestra toca na boca da ternura. Tamar sorriu, como o filho a amava. Ester era uma filha companhia das solitárias noites, quando ele viajava na direção das longes terras para trazer pórfiro, incenso e mirra, trazer o cedro do Líbano, ou trazer os mármores raros do Egito para adornar a mansão que estava erguendo na montanha de Sião. Há menos de 3 luas, ele dissera: é a minha última viagem, minha mãe. Ao retornar, não mais viajarei, porque disporei de uma fortuna sólida. O homem que se casa deve cuidar do lar, aguardar o filho que Abraão me dará como varão, para que a minha semente permaneça na terra como os grãos de areia das praias do infinito. Ela lhe dera a Deus, Ester também. E ele não voltara. Não voltara. À véspera, um amigo chegara à sua casa do vale e dissera: senhora Tamar, Dimas foi preso. Caiu numa sada. Ele foi preso quando se preparava para assaltar uma caravana do Egito. A punhalada que elas pusera não mais sangrar no peito, fez-a cambalear e tombou. O jovem despertou-a e levou-a à prisão, onde ela poderá ver o filho à distância. Ele era um salteador, ao lado de Barrabás. Ele se entregava a assaltar as caravanas, porque lhe parecia mais fácil desse comércio de rapina. Mas quando ele olhou aqueles 2 olhos negros por detrás das grades, à noite, fulgurantes como 2 estrelas, ele ainda pôde dizer: minha mãe, eu sou inocente, para não lhe magoar o coração. Tamar ficou ali todo o tempo, experimentou o frio da madrugada, e quando a triste caravana caminhou na direção do Monte da Caveira, ela caminhou também. Ester e a solidão de viúva. Dimas era um bandido, sim, mas era seu filho. Talvez ele não tivesse culpa. Ela começou a justificar: faltou-lhe um pai, a presença de alguém que lhe desse lição de dignidade, que lhe fortalecesse o ânimo, que lhe encorajasse as fibras. Ela era mulher, era mãe, trabalhava como uma leoa, mas a mulher em Israel tinha que dar 10 passos atrás do marido. Não tinha direito a entrar no templo, ficava lá, por detrás das grades, para não ver o santuário do Senhor. Cultura machista e miserável, a mulher era um objeto para a sensação. Ela não pudera fazer nada pelo filho. Ele era bom, e estava contemplando o seu rosto quando ele gritara: Senhor, lembra-te de mim. A frase que havia dito. Foi nesse momento que Tamar
voltando à realidade objetiva depois desse passeio no passado, olhou para o rosto daquela mulher jovem e bela, com duas lágrimas retidas nas comportas dos olhos, e perguntou baixinho: qual deles é o teu filho? O do meio. Mas ele é ladrão? Não. Iachua. Ela tremeu. Iachua, meu filho, é o embaixador de Deus, que veio à terra trazer uma estrada de redenção para quem deseja a paz. Se o meu filho está dizendo ao teu filho que ele também ganhará o paraíso, confia, mulher. Teu filho terá o paraíso, porque meu filho é filho de Deus, como teu filho também. Foi então desta hora que Tamar começou a chorar desesperada, e viu quando chegou um cavaleiro, conduzido por um pretoriano, guardando nas mãos uma lança que cravou entre a terceira e a quarta vértebra esquerda do crucificado do meio. Ele, sob a ação do tétano, vergara, ao invés de arriar como os crucificados habituais. Estertorara e o sangue jorrara em abundância. Foi nesse momento que ele gemeu, e Maria, sua mãe, não suportando a dor, gritou: meu filho, que te fizeram os homens? E ele, suando sangue, que lhe porejava pelo corpo inteiro, a voz rouquenha na garganta túrgida da agonia, olhou-a pela cortina de lágrimas e suor, e rompeu os vínculos da consanguinidade. Mulher, falou ofegante, não a chamou de mãe. Mulher, eis aí teu filho. E olhou para João, um rapaz de 16 anos. Filho, eis aí tua mãe. Houve o silêncio. Eles, as mulheres e os jovens, se abraçaram chorando. Então ele deu um grito. A noite se fez total. Eli, lama sabachthani. Está tudo consumado. E na treva que se derramou, se escutou uma voz gritar: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Era Dimas, que esperava viajar com ele, sem entender da necessidade da reencarnação. Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, depois de pagares a culpa, porque o perdão é a oportunidade da reabilitação. Vieram homens com varapaus, e arrebentaram as pernas dos crucificados das extremas para facilitar-lhes a morte. E ficou na memória dos tempos que mãe não é apenas a que procria, mas todo o coração que ama na careia a ternura de sua própria carne. Um dos mais notáveis pensadores da humanidade, céptico e frio, que foi Friedrich Nietzsche, o alemão, disse ipsis verbis: quando nos amarmos uns aos outros com o amor de mãe, a humanidade estará dignificada e não haverá mais nenhuma dor. No Gólgota, Jesus consagrou a mãe adotiva. E eu me recordo que há tantas mães. A mãe que gera e ama e cuida e dá a sua pela vida do filho. A mulher que educa, e nos seus meninos veio o reflexo dos filhos que teve, porque nunca terá a professora primária tradicional. A mulher que não tem mãe, não tem filho,
e adota os alheios filhos como seus. A que tem e coloca no meio dos seus os filhos chamados de ninguém. A assistente social, a paramédica e aquela que adota, em nome do amor, o filho da carne alheia. Todas mães, porque co-criadoras na obra da divina criação, colaboradoras de Deus, estão construindo um mundo melhor. Mas se nos recordarmos que neste grave momento do contexto universal recebemos uma mãe incorpórea para nos guiar nesta noite na direção das estrelas, aprenderemos que, sendo filhos, poderemos também ter um gesto de mãe com aqueles que não têm ninguém. Eu me reporto à doutrina espírita. Não vos deixarei órfãos, disse Jesus. Eu vos mandarei o Consolador. E quando ele vier, serão recordadas as minhas lições, porque seriam esquecidas, e serão ditas coisas novas que ainda não podeis suportar. Este Consolador, que é o Espírito de verdade, que é o Paracleto, já chegou. E ante a dor que se abate sobre nós, ele distende braços maternais, como afirma Viana de Carvalho Espírito. O centro espírita é o colo de mãe, que agasalha o filho, que o alberga e que o orienta, apontando-lhe o rumo da verdadeira felicidade. A doutrina espírita é a nossa mãe, que nos chega em nossa orfandade emocional, em nossa dor, silenciosa ou não, e na soledade imensa do nosso testemunho, acalenta-nos com a esperança de redenção, fala-nos da imortalidade e da reencarnação, com bênçãos de que já fruímos, que gozaremos e que nos darão plenitude de liberdade logo mais, quando raiar o rosto da primavera, no amanhecer de logo mais, que está próximo de nós, no próximo dia das mães. Quem tiver na terra uma mãe, aproveite para homenageá-la com um sorriso, não com as coisas que ficam, com um toque de mão, com algo do eu, com uma frase nascida no recôndito da alma. Que ainda tiver uma mãe na carne, corra até ela e diga esta frase mágica: eu a amo. 3 palavras difíceis de dizer e tão queridas de ouvir. Eu a amo. E para não ser econômico, complete: mãezinha, eu a amo. Eu já vi passar a minha, e quem a viu passar na direção da imortalidade, nesse amanhecer, tenha certeza de que, em nome da mãe de todas as mães, ela virá suavemente despertar-nos, irá ao nosso ouvido: filho, o meu bem, já orou? Você vai viajar no carro do dia e não sabe se repousará quando chegar o porto do entardecer. Erga uma prece em homenagem a essa mãe que se foi, mas não se apartou, que está presente embora a ausência, e que, não obstante a presença espiritual, deixa o vazio da sua ausência física. Recorde-se das horas ditosas, e o filho ingrato, que tem sido ingrato, que procura desculpas para dizer que a mãe não foi boa, pelo menos nesta vez, diga-lhe gentil, mesmo que não sinta. Faça um telefonema, mande amanhã um telegrama, uma carta que não chegará a tempo, mas chega segunda-feira.
e diga estas palavras: perdoe-me, mamãe. Porque depois que ela for, não adianta pedir notícias, nem agasalhar remorso, porque quem não é bom filho nunca é bom coisa nenhuma. Porque se não pode amar a quem deu a vida pela sua vida, a quem amará? Dia das Mães. Ana Jarvis, que nesse movimento internacional em 1927 na América, e que recebeu de Theodore Roosevelt a autorização por decreto para que fosse dia da terra americana, o segundo domingo de maio dedicado às mães. Ana Jarvis está nos dizendo que neste mar de ingratidões que é a vida física, pelo menos uma vez no ano, recordamos-nos de quem tanto merece. E se não merece, problema dela. Porque o nosso problema é amar. No Dia das Mães, dulcifiquemos nossas almas. E se desejarmos algo ainda maior, sejamos mãe, grifado, de alguém, num gesto de ternura, num aperto de mão, num sorriso gentil, em nome daquela mãe que dizia: Isabel, e acho-a, que é meu filho, disse que veio em nome de Deus para ajudar o cordeiro a beber no mesmo regato com o lobo e sentar-se à mesma mesa, o delinquente e a sua vítima dando-se as mãos. Demos-nos as mãos no amor, para um dia, amando, darmos a mão a quem nos magoou. Vamos meditar.